Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Este é o nosso devocional. Este é o nosso momento de comunhão com Deus, com a sua palavra e com você que nos acompanha através das redes sociais. Vamos, nesse momento, orar e rogar as bênçãos do Senhor para a nossa comunhão. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por mais um dia, por mais um momento que podemos viver e ter essa comunhão com o Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que se unem nessa comunhão, que o Senhor nos abençoe, que através da sua palavra possamos ser consolados, fortalecidos, direcionados. Nos dá essa graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e amigos, hoje vamos falar sobre o tema Deus se interessa por você. De uma forma clara, latente aos nossos olhos, percebemos o amor, o grande interesse de Deus por nós. Quando nós olhamos a natureza criada, lógico, primeiramente ela glorifica a Deus, ela revela a grandeza e a existência de Deus. Mas a Bíblia diz que tudo foi criado, foi um ambiente que Deus criou para colocar o homem na terra. Deus cria o jardim, o paraíso, para colocar o homem lá. E quando nós vemos a forma com que Deus preparou tudo para que o mundo nos recebesse, que coisa maravilhosa. Nós conhecemos muito do amor das pessoas por nós, por aquilo que ela faz por nós. De uma forma carinhosa e amorosa, Deus se relaciona conosco. Cada detalhe revela esse amor. Creio que não há na Bíblia um texto melhor para descrever esta verdade. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar do homem ter falhado, pecado contra Deus, Deus mesmo assim revela e faz conhecido o seu grande amor pelo homem. O homem estava condenado ao inferno, mas Deus escolheu sofrer o inferno por ele, para dar a ele novamente a oportunidade de habitar o céu. Deus, você percebe nisto, que Deus se interessa por nós, mesmo quando nós não merecemos. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos, mas ele escolheu nos trazer a vida novamente. Sim, quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos, sim, quantas vezes entristecemos o nosso Deus, quantas vezes contrariamos a sua vontade, mas quantas vezes também percebemos que, apesar de sermos o que somos e fazermos o que muitas vezes não deveríamos fazer, Deus insiste em falar-nos acerca do seu amor. Mas também existe uma verdade. Deus se interessa por nós mesmo quando nós não nos interessamos por ele. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu
não quisestes. Que texto maravilhoso ele diz: vocês me ignoram, rejeitam, me agridem, me desprezam, mas eu insisto e vou continuar insistindo no meu amor. É aquilo que 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer-nos: o amor nunca falha. Deus é amor e ele acredita no amor, e ele vive o amor, e ele pratica o amor. Em algum momento, de alguma forma, esse amor vai nos sensibilizar. É a esperança de Deus para conosco. Mas o verdadeiro amor, ele não são frases, não é só poesia, são gestos, atitudes. Deus se interessa por nós, também se interessa por nossos problemas, por nossas dificuldades. Sim, ele se interessa. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4 nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus se interessa quando estamos sofrendo. Deus se interessa por nós. Deus certamente entende a nossa dor e por isso ele sempre age procurando de alguma forma nos ajudar nesses momentos de dor. 2 Coríntios diz que Deus vai proporcionar consolo na medida que precisamos, sempre. Não importa o tamanho da dor, sempre existirá um consolo proporcional à dor. Assim, Estevão, quando estava sendo apedrejado, foi consolado. Assim, quando os profetas sofriam por causa do pecado do povo, eram consolados. Davi, frente aos problemas, às dificuldades no seu reinado, testemunha sempre este consolo. Deus muitas vezes não pode mudar a realidade que faz parte desta vida. Vivemos em um mundo de dores e sofrimentos, como o nosso próprio Senhor nos exortou e nos alertou, dizendo-nos que no mundo teríamos aflições. Infelizmente, depois que Adão e Eva escolheram o caminho do pecado, nós herdamos as consequências desse pecado. Mas o Senhor sempre está ao nosso lado. E como disse o salmista, mesmo que venhamos andar no caminho da sombra da morte, não deveremos temer mal algum, porque o Senhor estará ali conosco. Não importa o problema que você está vivendo, a dor que você está sentindo, creia numa coisa: Deus está ao seu lado e haverá o consolo, por parte dele, o consolo que te dará paz frente a esses desafios. Mas Deus não se interessa só pelos nossos sentimentos, pelos nossos problemas, oferecendo-nos palavras de encorajamento, presença de paz sobrenatural nos nossos corações. Ele age também de forma material. Mateus capítulo 6, versos 25 a 30 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário?
Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Deus diz que cuida de nós, que cuidará de nós. Da mesma forma que Ele cuida da sua criação, dos pássaros, das plantas, Ele diz que cuida de nós. Mesmo quando estamos vivendo tempos de sequidão, como a viúva de Serepta, mesmo quando estamos em uma caverna, sozinhos, no meio do nada, Deus providenciará o pão. Deus diz na sua palavra que não precisamos estar preocupados com as coisas materiais, precisamos sim estar envolvidos com as coisas espirituais. E se estamos envolvidos com as coisas espirituais, ou seja, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. O salmista diz que não vai produzir nenhum resultado levantar cedo, deitar tarde, comer o pão de dores, mas quando estamos na vontade de Deus, o Senhor nos dá aquilo que precisamos enquanto dormimos. Deus se interessa por nós, se interessa pela nossa fome, pela necessidade que temos de vestimenta, pela casa que precisamos para abrigar, para nos abrigar e também a nossa família. Deus se interessa por isso. Deus também não só está preocupado com os nossos problemas emocionais, materiais, mas, sobretudo, com os nossos problemas espirituais. Deus se interessa por nós e Ele sabe e olha para nós e vê o quão terrível é o pecado, o quanto ele nos pode afastar de Deus, o quanto ele pode destruir as nossas vidas. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus quer que vivamos essa realidade do mundo espiritual, da vida espiritual, para que tenhamos as bênçãos espirituais. Deus nos ensina e nos faz entender que todas as coisas deste mundo são terrenas e passageiras, mas existem as coisas eternas, e Deus quer nos abençoar com elas. Deus sempre nos abençoa, sabe por quê? Porque Ele sempre está ao nosso lado. Ele sabe da nossa vida. Ele nos acompanha diariamente, como diz Mateus 28, 20, no final do texto: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Ele está ao nosso lado, nos abençoando, nos suprindo, nos guardando. E vou dizer a você, Deus se interessa por você, e não há ninguém que se interessa mais por você do que Ele. A ação dele na sua vida não é para privar você de algum bem, de algum prazer. Por outro lado, é para dar a você a oportunidade de experimentar
a grandeza da vida, a alegria da vida. Não há ninguém que se interesse mais por você do que Deus. Não há ninguém que possa fazer melhor por você do que Deus. Não há melhor caminho para você andar senão o caminho de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação sem Jesus. Não existe perdão dos pecados sem Jesus. Não existe vida abundante sem Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando olhamos para Hebreus capítulo 13, versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O salmista no Salmo 37, 25, testemunha a favor desta verdade. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O Salmo de número 34, 10 diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Deus procura diariamente nos convencer acerca desse amor, procura nos atrair a este amor. Ele nos ama, se interessa pela nossa dor. Mas muitas vezes fugimos desse Deus e pomos esperança naquilo que não vai trazer a solução para os nossos problemas. É o clamor em Isaías 55, 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. O Salmo 34, 8 diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Deus quer nos fazer entender que é Ele que tem o que precisamos, é Ele que supre aquilo que nos falta. Ele é o consolo, Ele é a paz, Ele é o amor. Tiago, versículo 1, 13 diz, ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus nunca fará mal a nós, sempre bem. Às vezes, precisará de dura disciplina, porque nos ama. Quero encerrar essa reflexão fazendo uma pergunta. Deus se interessa por você. Há fatos, verdades na Bíblia, na história, que atestam e comprovam isso. Mas quero terminar com essa pergunta. Você se interessa por Deus? Lembre-se das palavras de Jesus Cristo em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Acredite nestas palavras, nesta verdade. Sabe por quê? Porque quem as disse te ama, quer te abençoar, quer que esse dia seja um dia abençoado, quer que a sua vida seja abençoada. Vamos orar. Ó Deus, como o Senhor nos ama. Quando olhamos a nossa história, podemos perceber o seu grande amor por nós. Nós nem sempre demonstramos amor pelo Senhor, mas o Senhor sempre tem demonstrado amor para conosco. E eu sei que nesse momento, o seu olhar para conosco é olhar de amor.
O Senhor está decidido a perdoar os arrependidos, a suprir as necessidades do faminto, a consolar os que estão em tribulação, a salvar os que estão perdidos. Meu Pai, que nesse momento os nossos corações se abram a receber o amor do Senhor, aquilo que, por certo, vai fazer diferença nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça para reconhecermos esse amor e corrermos ao encontro dele. Abençoa estes que nesse momento oram, pedindo que o Senhor manifeste em suas vidas o seu amor, que possam esses serem perdoados, supridos, libertos, salvos, em nome do Senhor Jesus. Que esse dia seja de vitória, de bênção para a glória, para a honra do Senhor, e que esse dia sirva de testemunho, para a veracidade, para ser testemunha do teu verdadeiro amor para conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus derrame as suas bênçãos sobre as vossas vidas. Um ótimo dia, e certamente o será, se o vivermos na presença do Senhor. Grande abraço.